Começando mais um teste de consumo aqui no canal, e o carro da vez é o Volkswagen Nivus GTS, a versão mais esportiva desse SUV ou crossover coupé. Esse é o nosso teste de consumo urbano, então a gente vai rodar um trecho 100% de cidade. O carro está abastecido com etanol, a gente vai utilizar o modo Eco, Start-Stop ativado, aquele padrãozinho que vocês já bem conhecem aqui do canal. E que carro lindo! Nossa senhora, a Volkswagen acertou muito bem no design, hein? Vamos lá descobrir se ele é muito gastão ou não, e no final a gente compara a nossa média com aquela do Inmetro. Vamos ao nosso teste de consumo urbano. Primeiro cito aqui que estou colocando o modo Eco e a gente pede informação. Ele fala que a transmissão e o som do motor estão no modo Eco, a direção está no normal, não tem um modo Eco para ela, e o ar-condicionado e o ACC também no modo econômico. O que nós vamos fazer agora? Resetar o trip longo prazo. E vou deixar aqui no consumo instantâneo para a gente ir monitorando de fato o consumo e tentar ser mais econômico. O legal é que no modo Eco ele coloca até um E no lugar do D, né? Na posição da transmissão ele troca para te mostrar com mais clareza que está neste modo. Também aparece um símbolo pequeno ali na parte de cima do painel de instrumentos. Pessoal, vamos começar falando sobre conjunto mecânico, como de praxe aqui no canal. Essa é a única versão do Volkswagen Nivus que possui o motor 1.4 250 TSI. É aquele turboflex de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele rende para nós, com qualquer um dos combustíveis, seja etanol ou gasolina, 150 cavalos e 25,5 kg de torque. Para essa versão GTS, a Volkswagen diz que fez uma calibração diferente na motorização. E isso fica visível em relação a outros modelos da marca. A impressão é que tem mais potência e mais torque do que esses números divulgados pela Volkswagen. Junto com este motor 1.4 turbo, que a gente conhece há muitos anos, tem a transmissão automática do tipo convencional com 6 marchas, que a gente também conhece há muito tempo dos modelos Volkswagen e também da Audi, na verdade, né? Esse motor veio de lá. Isso há muito tempo. E a tração é só dianteira. Vocês já imaginaram um Nivus GTS com tração nas 4 rodas? O 0 a 100 seria muito legal, né? A chuva tá apertando aqui, então a gente sabe que isso influencia um pouco no consumo de combustível. Mas provavelmente, rapaz, tá forte, hein? Provavelmente não vai ter uma diferença assim absurda, tá? Então vocês podem ficar tranquilos. A questão é que com chuva a gente aumenta a resistência do carro, né? E para isso ele faz um pouquinho mais de força para conseguir atingir as velocidades que a gente pretende. Agora eu quero falar para vocês sobre um ponto muito importante quando o assunto é consumo de combustível, que é o peso do carro. Nessa versão GTS, logicamente a mais pesada, a única com motor 1.4 e tudo mais, são 1.266 kg. Por ser um SUV coupé, embora ele seja bem compacto, eu não acho um peso assim muito elevado. Um T-Cross tem 1.300 kg mais ou menos, nas versões ali mais completas. Agora, o outro ponto, esse sim assusta bastante, é o preço do carro, que também é um ponto sempre muito importante, até porque nenhum carro é de graça no Brasil, infelizmente. Nenhum lugar, né? Mas no Brasil eles são ainda mais caros. A gente tem essa versão GTS como preço de tabela. Lembrando que na prática você encontra esse carro bem mais barato do que isso. Mas o preço de tabela, que serve para a gente comparar com outros modelos, custa R$190 mil, fora os opcionais. Você tem mais 1.750 da pintura metálica, mais R$2.300 mais ou menos da roda aro 18, que é um opcional. A roda original aro 17 é a mesma da versão Highline. Não entendo como fizeram isso. Se você quiser um desenho diferente, tem que comprar essa aqui, que é a aro 18. O total, então, se vocês fizerem bem as contas, vai para quase R$194 mil. Para um Nivus, que é um carro compacto, como eu disse, ele é baseado no Polo, realmente é um valor bastante alto. E você que está assistindo esse vídeo até aqui, tá na hora de você deixar o seu like e hypar também o conteúdo, né? É só você arrastar os comentários ali pro lado, se você tiver no celular, é claro, que você acha essa opção gratuita de hypar, que ajuda muito o nosso canal. O joinha, né, o like, vocês já conhecem há 500 anos aqui no YouTube, então esse tá mais fácil ainda.
Vou aproveitar esse momento para a gente falar sobre o sistema Start-Stop. Vocês conseguiram perceber, imagino eu, que ele desligou ainda com o carro em movimento, em torno de 5, 6, às vezes até 7 km por hora, enquanto você estiver freando, é claro, ele já desliga o motor. Isso é ruim em manobras. Então às vezes você está só manobrando, ele acaba desligando, né? Às vezes você, por exemplo, freia mais para passar no obstáculo também. Agora reparem no seguinte, vou deixar o carro da frente sair. Vocês viram que ele ligou o Start-Stop sozinho? Esse carro tem o ACC, né, que é o piloto automático adaptativo, e o Start-Stop ele é integrado, ele usa o radar do ACC, ou até mesmo a câmera aqui no para-brisas, para identificar que o carro da frente saiu, e quando acontece isso, ele já liga o motor, né, através do sistema Start-Stop. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Eu acho que deveria ter uma opção de desativar esse recurso. Por quê? Quando ele liga automaticamente, a parte boa é que ele até te alerta, digamos assim, né? Você percebe que o trânsito andou e também acaba sendo mais rápido. Então a hora que você for sair com o carro, o motor já está ligado. Ele não vai ter aquele pequeno tempo, costuma ser rápido, né? Mas ele tem um pequeno tempo de ligar o motor para depois você começar a andar de fato com o carro. Esse é o ponto positivo. O lado negativo é, às vezes o carro da frente anda um pouco só porque ele quer aproximar mais do carro que está na frente dele. Não necessariamente ele vai sair do semáforo ou alguma coisa assim. Então às vezes só com essa pequena andada do carro da frente, o Nivus ele já vai ligar o motor e vai voltar a gastar combustível. E aí se você andar mais um pouquinho e parar o carro de novo, aí ele vai desligar novamente o motor. Então fica nesse liga e desliga. Pelo menos você tem a opção de desativar o Start-Stop aqui pela multimídia, mas aí ele nunca vai desligar o motor enquanto estiver desativado. Uma outra coisa que eu percebi em relação ao sistema Start-Stop, isso eu já notei também em outros Volkswagen, como o Polo Highline que a gente testou aqui recentemente, que é outro motor, é 1.0 170 TSI, né? E lá a gente notou, assim como no Nivus, que o Start-Stop parece deixar o motor desligado por bastante tempo. Tem muitos carros onde, quando você está com o ar-condicionado ligado, ele mantém o motor desligado no sistema Start-Stop por menos tempo. Isso porque ele desliga o compressor do ar-condicionado assim que ele desligar a motorização, e o carro vai começar a esquentar aqui dentro. Vai aumentar a temperatura, porque aí você fica só com o vento, mas não fica com o ar-condicionado em si. Quando ele percebe que está esquentando, ele vai ligar o motor de novo para religar o compressor. Aqui na Volkswagen, parece que não acontece isso, parece que ele fica realmente bastante tempo até você soltar o pé do freio novamente, que aí sim ele vai ligar o motor novamente. Isso é bom também, por um lado, como eu disse, economiza mais, né? Quanto mais tempo você está com o motor desligado, mais você deixa de gastar. Por outro lado, você vai sentir mais calor. Eu quero que você me diga agora nos comentários, você que acompanha o nosso canal, sobre o que eu vou falar. Vocês sabem já, né? Sempre nesse ponto eu acabo falando sobre isso, que é a variação que a gente tem a cada teste. Já testamos quase 90 carros no canal, não dá pra fazer tudo no mesmo dia. E eu sei que tá repetitivo falar isso, pessoal, mas é importante pra galera nova que tá chegando aqui no canal entenda como a gente faz esses testes e por que eles são próximos. Tem variação sempre. Se a gente repetir esse trecho agora, provavelmente vai dar uma média um pouco diferente, porque a gente não controla questões como o trânsito e o semáforo. Se tiver muito trânsito, a gente pega e repete o teste, para ficar mais justa essa comparação entre os carros que passam no canal. Agora, os semáforos, não tem jeito. Às vezes a gente pega a maioria deles abertos, às vezes pegamos a maioria fechados. Hoje, por exemplo, está chovendo, que aumenta um pouquinho a resistência do carro, então influencia um pouquinho no consumo. Também o pessoal já tende a andar um pouco mais devagar na chuva. Então tudo isso influencia e a gente não consegue controlar. Mas tudo que nós podemos controlar, nós fazemos. Dirigimos de forma muito parecida, sempre com ar ligado, sempre no mesmo trecho exatamente. E a gente não faz um trecho muito longo. Por quê? Fazendo um trecho, por exemplo, de 100 km rodados, a gente teria uma variação maior a cada teste. Nesses 100 km, a chance de acontecer alguma coisa imprevista é bem maior. Às vezes um acidente. Enfim, tudo isso interfere, mas fazendo esse padrão a gente consegue reduzir bastante a variação. Nós estamos chegando aqui no final do nosso percurso, o que significa que nós vamos somente parar ali no ponto de sempre, para então conferir qual foi o resultado.
Vamos lá. Só parar aqui na direitinha, né? O carro não tem câmeras 360 graus, infelizmente, então vai no olhômetro mesmo, com cuidado para não ralar as bonitas rodas aro 18, que são opcionais, como eu disse. Vamos lá então, que eu já tô passando calor aqui, não posso abrir o vidro que vai molhar tudo. Ligando o painel digital de 10,25 polegadas, já deixei até aqui no longo prazo. Antes de qualquer informação, eu cito o seguinte: esse painel ele fica contando o tempo e mudando a velocidade média, mesmo com o motor desligado, o que não faz sentido algum, mas as montadoras continuam fazendo isso, algumas delas, né? Ligou a chave, ele já começa a mudar essas informações. Por conta disso, assim que a gente chegou, como a gente grava o Shorts um pouco antes, né, o Reels, teve uma pequena mudancinha nos números. Também cito que você pode ver aqui pela central multimídia, se você quiser, ó, dados de viagem, longo prazo, que foi aquele que a gente resetou lá no começo. Foram aproximadamente 10 quilômetros rodados. Por que aproximadamente? Ele não mostra os metros, nem no odômetro total, se vocês repararem, só no odômetro parcial que aparece ali do lado esquerdo. Ah lá, acabou de aparecer, tá vendo? Mas ali ele é resetado separadamente. Por conta disso, pode ter sido 10,1 ou até 10,9 km, não sabemos. Com base em outros carros que passam pelo canal, provavelmente foram 10,1 ou 10,2 km rodados. Não costuma dar mais do que isso. Assim que a gente chegou, ele estava marcando para nós, no painel, 26 km por hora de velocidade média, um pouquinho mais rápido do que os 24 a 25 que a gente leva geralmente. E o percurso foi feito em 23 minutos hoje, até um pouquinho mais rápido também do que os 24 e 25 minutos que levamos normalmente. Então, mesmo com chuva, a gente acabou tendo a sorte de pegar a maioria dos semáforos abertos. Isso ajuda no consumo. E o consumo, então, 8,4 km por litro, sendo que o Inmetro fala pra gente 8,1 na cidade com etanol. Ou seja, nossa média foi superior e com ar-condicionado ligado o tempo inteiro, lembrando. E antes de falar da minha opinião sobre este consumo, eu quero citar aqui para vocês o Abasteça Consciente. Eu vou falar bem rapidinho, tá? Porque eu já mostrei isso em vários Volkswagen. Mas a multimídia conectada, você pode baixar aplicativos, tem o Abasteça Consciente, e aqui ele te mostra as suas conquistas desde que você esteja usando etanol na última viagem. Então a gente deixou de emitir 1,4 kg de CO2, e isso é equivalente a plantar 0,2 árvores. A longo prazo, desde 25 de abril de 2025, a gente já deixou de emitir mais de 40 kg de CO2 por usar etanol. Então ele te incentiva a usar porque é mais adequado ao meio ambiente, né? A gente sabe disso. Aqui no Abasteça Consciente você pode também selecionar o seu perfil de uso e, com base no consumo do carro, segundo os números do Inmetro, tá? Ele não vê o consumo assim em tempo real. Você colocando o preço que você paga aqui por cada um dos combustíveis, ele vai te mostrar por quilômetro o que compensa mais e também o que emite mais poluente. Agora, a função mais legal é essa aqui, ó, mostra o percentual de etanol que tem no tanque. Eu até pedi essa informação para a Volkswagen para a gente entender melhor, mas pelo que eu entendi com base no relato de alguns usuários, se você colocar a gasolina, ele mostra até 30% de etanol, porque é o que a gente tem de etanol anidro na gasolina. Agora, se você pôr 100% de gasolina no tanque e mostrar ali 60%, 70% de etanol, significa que tem coisa errada e esse posto é adulterado. E lembrando, ele não está falando que o tanque está cheio, tá? Vocês podem ver que não está. Ele fala que do combustível que tem no tanque, 100% é etanol. Muito bacana isso, né? Vamos então à minha opinião sobre esse consumo de 8,4. Sinceramente, eu gostei bastante. Lógico, não é o carro mais econômico que já passou aqui por esse nosso teste usando etanol. A maioria a gente usa gasolina, né? Ou quando é diesel, elétrico e etc. Mas a maioria vem abastecido pra gente com gasolina e algumas marcas trazem com etanol. Então a quantidade com etanol que a gente já testou é menor, mas a gente pode comparar, por exemplo, com o próprio Volkswagen T-Cross Extreme na linha 2026, que ele fez 8 km por litro, um pouquinho a menos do que o Nivus. Quase a mesma coisa, até porque a gente tem aquela margem de erro que eu comentei para vocês, mas o Nivus ainda foi mais econômico, sim. Podemos citar também o Polo Highline 1.0 Turbo, que a gente testou recentemente, fez 9,3 km por litro na linha 2025.
lógico, superior, né, quase 1 km por litro a mais, mas é um carro bem menor com motor 1.0, aqui é 1.4 turbo. O mais econômico até então com etanol foi o Virtus 1.0 turbo, o mesmo motor do Polo, né, 170 TSI, porém com câmbio manual, que ele fez 9,7 km por litro. Mais comparações? Vamos fazer. Podemos citar também o Nissan Kicks Play Active Plus 1.6 CVT na linha 2025, que ele fez 7,2 km por litro. Carro 1.6 aspirado, não tem nem de longe o desempenho que o Nivus GTS entrega, com um consumo maior do que esse aqui do Nivus. Por isso que eu gostei bastante desse resultado. Por ser o motor 1.4, eu acho que está um consumo muito bom na cidade. Tá querendo sair do vídeo sem ter deixado o like, sem ter hypado o conteúdo, hein? Que feio, hein? Ajuda a gente, faz isso lá, por favor. É de graça. E pessoal, comenta aqui embaixo também o que você achou sobre essa média de consumo com etanol aqui no Nivus GTS. Você, como eu, gostou ou você esperava mais? De repente é exatamente o que você imaginava? Quero saber para a gente conversar aqui nos comentários. E é lógico, né? Se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.